Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu vou comentar um pouco sobre o discurso do Bolsonaro sobre a importância da mídia para a democracia e sobre algumas decisões dele que eu tenho percebido que o Bolsonaro, por incrível que pareça, nessa fase do governo está sendo muito inteligente. E eu achei que aquele discurso dele sobre a importância da imprensa na democracia foi muito inteligente. Quando ele falou que a função da imprensa seria, a partir de imagens e palavras, tá sempre passar uma interpretação que fosse irmanada com a verdade, ou algo assim. Isso gerou um certo rebuliço nos jornalistas. Eu vi uma reportagem da Globo News, né, ontem, eu acho, foi ontem mesmo, com o Carlos Alberto Sardenberg. E aí o Carlos Alberto Sardenberg se mostrou meio incomodado com esse fato do Bolsonaro ter mencionado a questão aí do jornalismo ser importante porque ele retrata a verdade. Aí o Carlos Alberto ficou meio... Sardenberg ficou meio incomodado e, pô, mas aí é o que retrata a verdade, mas quem vai dizer o que é verdade? Qual vai ter que ter um órgão para definir o que é verdade, o que não é, controlando o jornalismo, não sei o quê. E não foi nada disso que o Bolsonaro quis dizer. No discurso do Bolsonaro tinha uma pegadinha para os jornalistas. Porque o que ele quis dizer foi que os jornalistas é, devem ter a pretensão de mostrar a verdade. O jornalismo é importante porque ele deve ter a pretensão de mostrar a verdade. Então, se o cara ficou incomodado, não, mas aí quem que vai regular a verdade, que vai regular, não sei o que, o Bolsonaro não falou nada disso. O Bolsonaro já falou como se os jornalistas se preocupassem com a verdade. Então, se o jornalista fica incomodado com isso, mostra que o jornalista não está preocupado com a verdade. Então, porra, você que é jornalista, você discorda da fala do Bolsonaro, então você está admitindo que você não quer retratar a verdade, que você quer retratar um fato distorcido, uma mentira, alguma coisa assim para manipular o espectador e não tá preocupado com a verdade. É, aí eu acho que foi muito inteligente, porque o discurso do Bolsonaro é um discurso que vai atrair as críticas dos jornalistas e nesse momento que ele vai atrair as críticas, ele vai fazer os jornalistas que não são honestos se traírem. E isso remete ao que eu tinha falado no outro vídeo sobre as faculdades de jornalismo, que assim, eu nunca entrei numa faculdade e também não tenho dados objetivos, estatísticas para provar, porque com certeza nenhum instituto vai ter o interesse de, nós vamos provar que as faculdades jornalismo são de esquerda. Ninguém vai fazer isso. Para os próprios institutos, a maioria do pessoal deve ser de esquerda. Então eu não tenho dados aqui, não tenho fontes nem nada, mas eu sei, a não ser que algum rico aí da direita, Luciano Hang, por exemplo, alguém aí queira patrocinar uma pesquisa assim, as universidades não vão patrocinar. Então não tem como eu basear isso cientificamente. Mas eu sei que tem uma impressão muito forte e tem relatos, tem tipo um conjunto narrativo muito consistente que diz que as faculdades de jornalismo, eles partem do princípio de que a função do jornalista não é transmitir a verdade, não é transmitir o que está acontecendo, mas é transmitir um ativismo político em favor da melhoria da sociedade. E aí que tá, o problema é que quem vai definir a melhoria da sociedade são os professores de esquerda, progressistas e tudo mais. Então, o jornalista, na verdade, nunca vai poder transmitir o que está acontecendo, porque a verdade não existe, a verdade é subjetiva, depende de quem está analisando e tudo mais. Então, o jornalista vai ter que ser sempre um militante que está fazendo propaganda política para o seu lado. A consequência inevitável desse tipo de valores que fundamentam as faculdades de jornalismo é essa. E no momento que o Bolsonaro falou que o jornalismo é importante porque ele traz a verdade à tona na democracia, é que ele deixou espaço para se desenvolver esse tipo de discussão sobre se o jornalista ficou ofendido com isso, então ele está admitindo que ele não quer saber da verdade, que o único interesse dele é manipular as informações para fazer militância política. E outra coisa que eu percebi foi, que eu lembrei nessa discussão, foi um documentário sobre fake news dos caras que fazem do Globo News também, dos caras que fazem Que Mundo é Esse?
e que eles foram lá na Macedônia, numa cidade que era o centro de divulgação de fake news, muito importante, não sei o quê. E ao mesmo tempo eles falaram que era inevitável você distorcer a informação a partir da sua percepção. Tiveram esse discurso aí de origem marxista e tudo mais, que é impossível você fazer qualquer coisa na sua vida que não tenha militância política. Se você vai no banheiro, tem militância política, se você bebe água, tem militância política ali. Então, o jornalismo também é impossível você tentar ser imparcial e tentar transmitir a verdade, porque sempre vai ter uma militância política. Então, aí eu fiquei pensando, porra, mas então essa reportagem está contraditória. Ao mesmo tempo, eles estão denunciando as fake news e, ao mesmo tempo, eles estão dizendo que é impossível produzir uma notícia verdadeira, porque eles não tem como o jornalista ser imparcial, o jornalista sempre vai estar defendendo o ponto de vista dele em alguma coisa. Então eu pensei, porra, então qual o sentido de você criticar que é fake news? Ah, é porque tem fake news que é tipo, Michelle Obama é homem, ou não sei o que, coisas mirabolantes. Então o problema não é uma notícia falsa, o problema é uma notícia falsa que os jornalistas não têm a cara de pau suficiente para criar um discurso convincente, para dizer que aquilo é falso. Porque eu acho que, na verdade, esse tipo de fake news é até menos nocivo, que é uma coisa que logo de cara dá pra ver que é uma coisa escrachada, uma coisa caricata. Então a pessoa já fica, porra, com a pulga atrás da orelha, no mínimo. Pode ver, pode achar interessante, mas ela sabe que é uma coisa caricata. Agora, quando eles procuram formular um discurso melhor, mais elaborado para transmitir uma coisa que eles sabem que é mentira, aí é um problema maior. Então o problema não é transmitir a mentira, o problema é não ser cara de pau suficiente para disfarçar essa mentira de uma forma mais elaborada. É essa conclusão que você chega vendo o documentário lá das fake news. Isso foi do ano passado, já tem um tempão. Mas com esse discurso do Bolsonaro, isso me remeteu a esse documentário. Outra coisa também muito interessante foi a nomeação do Weintraub, que são os irmãos Weintraub. Aí até confundiram, colocaram a foto de um na reportagem de um jornal aí, que na verdade era o Abraham, colocaram a foto do outro lá. Aí essa coisa eu também achei que foi uma atitude muito inteligente do Bolsonaro, porque aí estão falando, olha, porque é o grupo do Olavo de Carvalho que ganhou importância, que o Bolsonaro está dando ouvido para esses lunáticos, não sei o quê. Eu até ouvi um comentário do Luiz Felipe Pondé, mais ou menos com esse teor, que tinham que ser técnicos, não sei o quê. Como eu falava no primeiro vídeo que eu fiz, essa distinção de técnico e ideológico é uma farsa, mas o Bolsonaro soube agir dialeticamente e juntar as duas coisas. Um cara que é formado em economia, tem mestrado em administração, mestrado acho que em estrito senso, e o MBA, 2 mestrados, ou seja, muito preparado em relação à gestão e administração, e ao mesmo tempo ele segue os valores da direita. Então ninguém pode falar que não é técnico. Então, e ele juntou essa questão de técnico e ideológico de uma forma inteligente. E aí quando falam, olha, o núcleo olavista, que não sei o quê, dos delirantes e tal, aí eu penso, pô, o que o Bolsonaro está fazendo? Quando ele nomeou o militar para o número 2 do MEC, eu fiquei pensando, pô, os militares estão ocupando tudo. Daqui a pouco o único grupo que vai dar apoio para o Bolsonaro são os militares. Só que depois dessa nomeação eu vi que não, eu vi que o Bolsonaro está fazendo uma forma inteligente de articular todas as bases que deram apoio para ele. Porque tem grupos muito importantes que todos igualmente importantes que deram apoio para o Bolsonaro. Os militares e o pessoal que defende a polícia, o exército e tudo mais, e que é influente na sociedade. Os olavistas, o pessoal conservador mesmo, dessa linha aí, olavista, e que geralmente acaba sendo monarquista também, não necessariamente, mas acaba sendo burquiano, faz esse conjunto aí cultural, e os evangélicos. Então o Bolsonaro deu o ministério lá dos direitos humanos, eu acho, para Damares. Então tem a influência dos evangélicos, tem a influência do grupo conservador tradicionalista aí, no Ministério da Educação e das Relações Exteriores, e tem os militares. Então ele está, se ele pegar e jogar um grupo desses fora, ele vai estar traindo uma das bases de apoio dele. Então, ao invés de distribuir entre os políticos no negócio do tomar lá da cá, ele está distribuindo entre os vários grupos sociais que deram apoio a ele. E eu acho isso muito inteligente. E então eu tive essas surpresas depois de um monte de escândalo, um monte de
também grande parte inflados pela mídia, rachas internos do governo e tal, que a mídia inflava a importância disso. Eu fiquei surpreso positivamente com as decisões estratégicas do governo e eu espero que ele se mantenha estável e com apoio popular para conseguir passar as reformas, que são muito importantes, e conseguir fazer um bom governo, deixar o Paulo Guedes fazer o trabalho dele e passar as propostas do Moro, que eu acho que também vão ser benéficas. Talvez em outro vídeo eu fale alguma coisa sobre isso. E então fiquei otimista. Parece que as coisas estão andando um pouco. Então, muito obrigado e até a próxima.